Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de gestão de projetos. Lembrando que essa disciplina é 100% EAD, né? As aulas são assíncronas, então eu vou pedir o favor para vocês se organizarem. Eu tenho olhado lá nas avaliações de acesso, pouquíssimas pessoas entraram, né? Quinta aula está acumulando conteúdo aí, né? E nós estamos com o primeiro teste, vamos dizer assim, um exercíciozinho, uma atividade, né, para o dia 14 de março. Então tem que colocar em dia isso aí, tá? Bom, nós estamos no capítulo 2, onde a gente está estudando o PMI, no Instituto de Gerenciamento de Projetos sediado nos Estados Unidos. A missão é promover o profissionalismo e a ética em gestão de projetos. E o PMI é tão importante no mundo porque ele publica um livro, né, que é o PMBOK, que é o livro mais difundido no mundo sobre gestão de projetos, né? E o Brasil, a área de engenharia de software, especialmente, que é o nosso foco, ele prioriza muito essas boas práticas que estão descritas lá no manual. Só para lembrar que o PMBOK já é assunto de estudo nosso algumas aulas, e as diretivas lá, essas boas práticas, não são para projetos de engenharia de software, são para projetos genéricos. Por que projetos genéricos? Porque o projeto genérico tem uma espinha dorsal comum. Eu quero fazer avaliação de custo, de prazo, definição de equipe, estimativa de qualidade, matriz de risco, né? Tem muita coisa em comum alinhado aí às engenharias de uma maneira geral. Bom, nós já começamos a estudar o PMBOK nas aulas anteriores e a gente comentou que o nosso estudo do PMBOK, né, é um livro aí de mais de 700 páginas, bem teórico. A gente tentou fazer um resumo dele, de maneira que a gente comentar aqui o que nós vamos usar no nosso projeto. Eu te prometo um curso prático, por isso que eu pedi encarecidamente para vocês colocarem em dia essa parte teórica, né? Eu não consigo exercitar uma coisa que você não conheça a teoria, né? Bom, o resumo do PMBOK que a gente tem feito trata de três grandes áreas: ciclo de vida dos projetos, as áreas de conhecimento dos projetos e os processos, né? Só relembrando aqui, ciclo de vida, para mim, falar com a turma de 10º período de engenharia de software ou de 8º de bacharelado de sistema de informação é muito fácil. Ciclo de vida caracterizado por várias fases distintas, certamente dependendo do tipo de projeto. Se é um projeto de engenharia civil, de engenharia de software, né? Suas fases têm particularidades próprias. É muito importante em gestão de projetos a gente visualizar partes. Eu não encaro o projeto como uma coisa só. Eu encaro o projeto por partes, a gente chama de fases. Só para exemplificar, em projetos de tecnologia de informação, principalmente desenvolvimento de software, normalmente usamos nomes para essas fases, né? Como levantamento, análise, projeto, codificação, teste, né? Então, a intenção é, antes de desenvolver, eu quantificar, dimensionar quanto tempo eu vou demorar para fazer análise, quanto tempo eu vou demorar para fazer projeto, quanto tempo eu vou demorar para fazer o sistema inteiro, quanto tempo eu vou demorar, quanto eu vou cobrar, quanto eu vou, né, quantas pessoas eu preciso e por aí vai. Esse é o contexto da disciplina. Isso aqui é uma revisão, né? E as áreas de conhecimento, que é o segundo tópico aqui, né? A gente comentou que a gente vai falar sobre ciclo de vida, a área de conhecimento e os processos. A aula de hoje é focando no processo. A gente só está fazendo uma revisão. A última aula a gente comentou, Carlos, quem são essas áreas de conhecimento? O PMI, através do PMBOK, preconiza que um gestor de projetos, um gerente de projetos, tem que ter habilidades e competências nessas 10 áreas. Mas o que eu tentei enfatizar nas últimas aulas não é que você fique decorando as áreas, não. É que você visualize que isso aqui funciona como uma engrenagem. E o start de qualquer projeto é o escopo. Você pegar lá o PMBOK, lá, o escopo está definido lá por 3 páginas, de uma maneira muito formal, conceitual, mas de uma maneira mais objetiva. O escopo é o objetivo do trabalho, as fronteiras do seu projeto, o que está dentro, o que está fora. A partir do dimensionamento desse tamanho das fronteiras, eu vou fazer um dimensionamento de tempo, fazer um dimensionamento de custo, dimensionamento de pessoas, de aquisições, treinamentos, né? E esse conceito de engrenagem, né? Ele vem através do contexto de integração. Integração nem entre equipe de RH, não. Integração é entre as áreas, né? É só comentando, a área de risco tem tomado uma importância muito grande na área de gestão de projetos nos últimos anos, né? Nós até temos uma disciplina de gestão de risco
muitas vezes leciona essa disciplina, hoje, se eu não me engano, ela está com o Marcos Miguel, né? A gestão de projetos preconiza qualquer coisa que der errado no seu projeto a nível de planejamento, é que você não teve competência de fazer um planejamento, análise e gestão de riscos, tá? Por ter essa disciplina, não sei se todos fizeram, se estão fazendo, eu tenho um capítulozinho que eu vou fazer só um resumozinho do que eu preciso, que é a montagem de uma matriz de riscos. A gente vai falar de estudo de probabilidade e impacto, né? Avaliar o grau de incerteza, porque no nosso projeto a gente pretende estar validando isso aí. Hoje, a aula passada, a gente fez contribuições, né, para entendimento dessas 10 áreas de conhecimento. Também aqui foi acrescida, na última edição do PMBOK, os stakeholders, que são os interessados, envolvidos direto ou indiretamente nesse processo. Tá? Então, de uma maneira resumida do que foi abordado na última aula, o PMI preconiza que um gestor de projetos tem que ter habilidades e competências para dimensionar pessoas, cronogramas, orçamento, finanças, avaliação de riscos, né? Tem que ter competências nessas 10 áreas. E o que eu tenho enfatizado nas últimas aulas é a necessidade de você visualizar isso como um todo, como uma coisa só. E, principalmente, como uma engrenagem, a interdependência entre cada área de conhecimento dessa. Tá? Isso está bem definido na apostila, também tem no PMBOK, e na nossa última aula foi ponto de referência para nosso estudo aí. O foco da aula de hoje é falar sobre os processos. Da mesma maneira que eu tenho 10 áreas de conhecimento, eu tenho 5 processos. Também enfatizei um pouquinho no início da aula passada que os processos do PMI, eles estão alinhados com o ciclo de produção, né, de qualquer bem manufaturado e tal. Isso vem lá da administração de empresas, né? É a roda de IDEM, ciclo PDCA, planejo, PEM, do executo, o PD, o C é de cheque, que eu controlo, né? Checo, e o A é de action, reajo, né? Em função de tomar contrapartidas de alguma coisa que não anda bem, né? Então aqui eu tenho um begin e aqui um end. Coloca isso como premissa nossa. Aqui é o P do planejamento, aqui é o D do execução, aqui é o C do monitoramento e controle, e o E, na verdade, é um action, que eu reajo dentro desse processo, né? O que nos interessa são 5 processos, que vai acontecer dentro de cada fase, tá? Em cada fase do projeto, são executados diversos processos com o objetivo de produzir o resultado esperado daquela fase, daquela etapa. Conforme padronizado pelo PMI, esse processo se enquadra nos seguintes grupos. É o begin, o end, planeja, executa e controla. Pergunto, preciso decorar? Não, já decorei. Begin, end, P, D, C. O A é de action. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Tá? O start de qualquer fase, de qualquer projeto, é a iniciação. Vamos ver alguns contextos importantes, né? Esse processo ocorre dentro de cada fase, estão interligados, existe uma interdependência, né? O que eu planejei, o que eu vou executar, eu estou controlando o que eu executei em função do que eu planejei, né? Além disso, o processo de controle ocorre simultaneamente com o processo de execução. Quero dizer o seguinte, atenção, que momento que eu devo iniciar meu monitoramento e controle? Assim que eu comecei a executar. Para mim não ter surpresa lá na frente. Eu não posso fazer uma avaliação de qualidade, monitoramento e controle só quando a atividade estiver pronta. É uma atividade contínua. Assim que eu comecei a executar, ações corretivas, adaptativas, proativas devem ser tomadas para realinhar o que esteja fora. Então está chamando a atenção, o processo de controle ocorre simultaneamente com a execução, e dependendo do resultado, pode refazer. Né? O PDCA, o A é action, é replaneje, refaça, reexecute, até atingir os objetivos e a qualidade proposta. Pode refazer, né? Bom, abordando um pouquinho de cada processo, o primeiro deles é a iniciação, é a fase inicial do projeto, com uma determinada necessidade é identificada e transformada num problema. Deixa eu falar para vocês aqui, qualquer empresa, de qualquer tamanho, a capacidade de tocar ao mesmo tempo projetos é limitada. Você pega uma Petrobras, uma
uma multinacional, uma Vale do Rio Doce, ela tem uma capacidade de tocar ao mesmo tempo, num determinado prazo, limitado, né? Então eu tenho que priorizar projetos para mim que me dê retorno, principalmente em função de acionistas, né? Retorno sobre investimento, que é o tal do ROI, né? Então essa fase inicial é quando eu vou identificar e autorizar os processos, os projetos que são mais importantes para a minha empresa. Tá? O objetivo é autorizar, ó, a palavra caixa alta, e obter comprometimento da organização para formalizar o início do projeto ou de uma nova fase. De novo, a demanda de projetos novos é muito maior do que a minha capacidade de executar ao mesmo tempo. Então eu tenho que eleger os projetos que são prioritários para a minha empresa em função do ROI, do retorno sobre investimento. Tá? Então aqui na iniciação eu autorizo o projeto, eu me comprometo, eu formalizo, eu gero um documento que daqui a pouquinho você vai ver que é o Project Charter, é a carta de projeto, onde tem um comprometimento, assinatura formal, start do meu projeto. Então não é para decorar, esse eu tenho que ter um biguinho. Eu tenho que formalizar, eu tenho que autorizar, eu tenho que comprometer a parte orçamentária e financeira do meu projeto. Ações envolvidas na iniciação. Avaliar solicitações de desenvolvimento, fazer um estudo de viabilidade, elencar os projetos que são prioritários. Uma vez elencado e fazer esse comprometimento através do Project Charter, é aqui que eu inicio a gerência antecipada. Né? Eu estou colocando para a minha empresa que aquele projeto está autorizado. Presta atenção, nessa apostila, isso tudo está explicado, diagramado na nossa apostila, que está disponível tanto no Canvas, tem um módulo lá de documentos, né? Tanto no portal do aluno também, tá? Em materiais lá. Tudo que tiver em caixa alta ou sublinhado são palavras importantes para definir com completeza um conceito qualquer. Falou em iniciação, você tem que estar associando em autorização, comprometimento, formalizar o início do projeto. É aqui que eu faço estudo de viabilidade. Uma vez definidos os projetos que vão ser executados, eu elaboro o Project Chart. É um templatezinho, né? Um formuláriozinho, onde tem data de início, planejamento de data de fim, quem que é o gerente, assinaturas, comprometimento, aceite formal do projeto. Bom, de novo, você pegar o PMBOK, deve ter lá mais de 10, 15 páginas explicando o que é iniciação. O objetivo não é decorar, mas é saber que em qualquer empresa, seguindo as boas práticas do PMBOK, em algum momento eu tenho que elencar os projetos que vão ser executados, ou seja, os projetos aceite, e isso é feito dentro dessa fase de iniciação. O objetivo, o produto, é elaborar a viabilidade desse projeto e elaborar a carta do projeto. Bom, fase de planejamento, sem dúvida, é a parte mais importante para a engenharia de software. É a parte mais importante do gerenciamento de projetos. Tá? Após ter escolhido e designado o gerente, elaborado o Project Charter, eu já fiz o estudo de viabilidade, já fiz o Project Charter, né, já fiz a iniciação. Colhido e documentado as premissas e restrições do meu projeto, bem como todas as informações relevantes e pertinentes ao processo de iniciação, é hora de começar a planejar o meu projeto. Vamos detalhar o escopo, né, aquela primeira área de conhecimento, usando templates, que são modelos. São 3 nomenclaturas que a gente vê no mercado. Estrutura analítica do projeto, que é o EAP, ou, que é a mesma coisa, o Work Breakdown Structure, que é o WBS, ou EDT, Estrutura de Decomposição de Trabalho. Eu não entendi. A proposta do PMBOK é você trabalhar o escopo usando um templatezinho, né? Que é o EAP, que é sinônimo do WBS, que é sinônimo do EDT. Professor, não entendi. Você vai ver, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Que ajuda o conhecimento das partes e também na montagem dos outros diagramas que a gente vai ver depois. Então, como a gente vai estar usando uma ferramenta de gerência de projetos, né? A ideia era até usar o Microsoft Project, mas como é uma coisa proprietária, nós vamos usar o Open Project, que é muito semelhante, né? Nós não vamos fazer essa diagramação, esses cálculos de tempo, de custo na mão. A gente vai usar uma ferramenta Case, anota aí que é o Open Project, tá? Que é uma ferramenta de gerência de projetos, que também vai ter uma atividade, valendo uns pontinhos aí,
para executar um tutorial daqui a algumas aulas, né? Mas primeiro vamos ver o contexto, o estudo teórico desses processos aí, tá? Importante esse diagrama porque ele já ajuda na montagem dos outros diagramas que a gente vai estar usando no nosso curso. Bom, o WBS, que é a ferramenta aí que a gente vai usar para definir o escopo, é uma ferramenta de gerenciamento de escopo. Cada nível descendente representa o aumento do nível de detalhamento do projeto. A gente é como se fosse um organograma. À medida que eu vou descendo nesse organograma, eu vou detalhando, né? Como se fosse um organograma. O detalhamento pode ser realizado até o nível desejado, então presta atenção. É uma coisa que a gente tem dúvida na prática. Pô, até onde que eu quero fazer? Teoricamente, até onde você quiser, apresentando dados genéricos ou detalhados. O que a gente usa é visualizar esse detalhamento até o que a gente chama pacote de trabalho. Até que ponto que eu vou visualizar o custo daquele pacote, equipe daquele pacote, quero terceirizar, quero fazer com o pessoal da casa, né? Então eu penso lá na frente, como eu vou operacionalizar? Vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Esses pacotes podem mais tarde ser desdobrados no plano de projeto e cronograma. Se você planejar já esse Work Breakdown Structure em função de execução de pacotes executáveis de trabalho, facilita as novas fases lá. Bom, gente, um exemplozinho simples aqui de um WBS. Eu estou com o projeto de uma casa, tem várias fases: fundação, alvenaria, laje, telhado, hidráulica, elétrica. Olha, eu disse o nível hierárquico, estou detalhando. A parte elétrica vai ter tubulação, a parte elétrica vai ter fiação, a parte elétrica vai ter acabamento. Só para dar um exemplo, por que você fez isso aqui? É porque eu queria visualizar pacotes. A tubulação vai empreitar para tubular, rasgar a parede, jogar a tubulação e fechar, e deixar uma guia dentro. Pode ser feito aí por pedreiro, servente, né? A fiação já é através da guia, passar fase, o neutro, retorno, já exige um tipo de mão de obra mais especializado. E o acabamento são as caixinhas, os disjuntores, toda a parte que vai fazer funcionar e testar a sua parte elétrica. Nesse exemplo aqui, olha, eu fiz um detalhamento do meu EAP, ou EDT, ou Work Breakdown Structure, que é a mesma coisa, são sinônimos, da parte elétrica, só para você visualizar. Ó, fiz um planejamento que isso aqui vai ser feito num fim de semana, por 2 profissionais, e o custo da hora de cada... Começa a visualizar um pouquinho. A fiação vai ser feita depois, e depois vai ser feita por um eletricista, com ajudante, né? E por último, acabamento, alguma coisa desse tipo. Bom, gente, vantagens do WBS. Apesar que isso aqui não envolver quem vem antes, tem quem vem depois, porque isso é outro diagrama, diagrama gigante, daqui a pouco a gente vê vantagem e desvantagem no WBS, mas me permite ver a contribuição da parte no todo. Eu sei que para me fazer a parte elétrica, eu vou ter que fazer as 3 atividades. Muitas vezes eu já começo a visualizar a execução como fases diferentes, com mão de obra diferentes, em momentos diferentes. Isso aqui é só um exemplozinho de um WBS. Características do WBS que a gente pode ver com vantagem. Permite que você veja a contribuição dos pacotes no projeto principal. Se eu acumular tubulação, fiação, acabamento, eu sei que a parte elétrica vai ser contemplada por essas 3 subatividades. Permite direcionamento das equipes de recursos e de responsabilidades. Olha, talvez não seja interessante colocar um vidraceiro para fazer tubulação, nem um servente para fazer fiação. Eu começo a visualizar que tipo de mão de obra que eu vou precisar em cada fase, né? Tem vantagens nítidas, apesar que a maior vantagem é visualizar o todo, definir fronteira, o que está dentro e o que está fora. Pode ver, não tem piscina nesse projeto. Depois eu vou dar mais esse exemplo aí, tá? Desvantagens que muitas pessoas equivocadamente, né, não diferencia visualmente prazo, nem duração, nem importância. Não é porque uma caixinha está maior do que a outra que vai demorar mais do que a outra, tá? Não mostra interdependência entre pacotes. Não é porque que a tubulação está antes, não é proposta do WBS falar que isso aqui tem que ser feito antes, isso aqui depois, né? A proposta é definir escopo, objetivo, fronteira. Depois a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? Ô, gente, um diagrama muito importante. Estou para falar para vocês, em toda a minha vida profissional, nunca vi um projeto que não tivesse pelo menos um diagrama gigante.
Então, uma ferramenta usada, qualquer ferramentazinha case, mais vagabunda que seja, ela contempla bem um diagramazinho de Gantt, né? É a ferramenta mais utilizada em gerência de projetos, criada pelo americano Henry Gantt durante a Primeira Guerra Mundial, substituindo os métodos até utilizados alfinetes coloridos e bandeirinhas, né? Na montagem do gráfico de Gantt, o projeto é decomposto em atividades que são posicionadas numa escala de tempo. Então, presta atenção e anota. O diagrama de Gantt é um diagrama que denota atividades numa escala de tempo. Ele mostra a atividade tal, quanto tempo vai demorar. Visualmente você consegue visualizar isso, tá? Diferente do WBS. Então, o gráfico de Gantt é decomposto em tarefas, está aqui as tarefas, numa escala de tempo. Esse tempo pode ser dia, pode ser semana, pode ser mês, você pode parametrizar na sua ferramenta Case, tá? Com suas respectivas durações. Anotou que essa informação é importante? Um exemplozinho, se eu tivesse essas atividades para fazer uma casa, preparo, fundação, alvenaria, aqui feito pelo engenheiro da obra, uma estimativa de tempo, e mostrando as interdependências para fazer a fundação, tem que estar pronto o preparo, para fazer a alvenaria tem que estar pronta a fundação, né? Então, em função das atividades e duração e as interdependências, eu jogo na ferramentazinha, ele vai diagramando isso para mim. Então, esse aqui é um exemplozinho de um diagrama de Gantt, atividade decomposta numa escala de tempo. Muito importante, isso aqui significa que essa tarefa vai durar mais do que essa. Isso aqui significa que essa tarefa, para ser iniciada, essa tem que estar terminada, né? Visualmente, o gráfico de Gantt nos diz muita coisa. Isso é ferramenta de trabalho nosso, inclusive uma das atividades nossas, avaliativas, vai envolver o uso da nossa ferramenta Open Project. Não adianta que ficar teoricamente falando na sua cabeça, passando PowerPoint aqui, né? A gente dá o conceito, mostra a ideia e depois a gente vai para a parte de implementação. Bom, tem um outro diagrama que ele é feito em background, né? Ele é feito automaticamente quando você faz um diagrama de Gantt, que é o diagrama de PERT. O interrelacionamento entre as atividades do projeto compõe um todo organizado denominado rede PERT. A rede PERT evidencia os interrelacionamentos entre projetos, entre as atividades do projeto global. Adequado a projetos no qual o sequenciamento apresenta alguma complexidade. A gente em projetos maiores, mais complexos, o diagrama de Gantt nos visualiza melhor essa interdependência entre as atividades, tá? O mais conhecido é o diagrama de precedências, onde as atividades são representadas por bloco, é esse que nós vamos usar. Então, esse exemplo nosso aqui, ó, como é que seria a cara do diagrama de PERT? Preparo do local, fundação, iniciou dia 6, duração 2 dias, 6 e 7. Fundação iniciou dia 8, duração 4 dias, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que tem 6 dias aqui? Porque entre 8 de janeiro e 13 de janeiro desse exemplo, 8 de janeiro e 13 de dezembro, 13 de janeiro, tem um feriado, não tem um sábado e domingo aqui. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai usar uma ferramenta Case é parametrizar feriado de Natal, Ano Novo, eu vou trabalhar fim de semana ou não. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho feriado, dia 10 e 11 de janeiro. Por isso que está dando 6 dias aqui, sendo que a duração são 4, né? Então, visivelmente, são registros de um banco, né? Que tem o ID, que é o identificador de cada registro, né? E essa parte de interdependência, ela fica melhor definida, porque ele começa a trabalhar de uma maneira separada, cada um desses módulozinhos, cada atividade é um blocozinho desse, né? E ela começa a amarrar. De novo, gente, a ideia não é ficar aqui só no PowerPoint, a gente conseguir ver isso na prática. Eu acho que por hoje está bom, senão fica uma aula muito pesada, muito grande, teórica, né? A gente está se preparando aí de novo para na próxima semana, dia 13, 14, dia 14, a gente vai deixar um testezinho envolvendo essa parte teórica dos capítulos 1 e 2. Na nossa próxima aula, a gente vai fechar esses processos, fazer uma revisãozinha do que a gente fez, tentando preparar vocês para a primeira validaçãozinha, um teste valendo 10 pontos na outra semana de março. Bom, gente, muito obrigado aí. Um abração. Boa semana.